Gente, deixa eu chamar o Pedro Duran. Pedro, meu Deus, a mulher traga um Oscar, viu? Porque a interpretação foi quase perfeita, né? Ela só foi descoberta ali, eu acho, porque em dado momento a funcionária, coitada, constrangida, fala até da cor do cadáver, né? Porque chama a atenção. Eu acho que elas estavam incrédulas, Pedro. Incrédulas daquela situação de filme. Tem um filme, né? Com uma cena dessa. Tá acontecendo de verdade. Gente, como assim, Pedro Duran? Ana, eu assisti o filme sem o blur, ou vídeo, sem o blur, Sim. sem essa mancha que a gente coloca para proteger as pessoas de terem asco vendo uma imagem como essa, principalmente da atitude da pessoa. E é absolutamente incontestável que o sujeito, o senhor está morto ali, né? Ela manipula a cabeça dele, não tem nenhum movimento, nenhuma reação, enfim. Mas justamente por isso, por ser uma coisa tão improvável, não existe hoje na legislação brasileira algo que possa enquadrar um crime como esse. Você tem o vilipêndio de cadáver, por exemplo, que é um crime que prevê uma pena de 1 a 3 anos. Esse crime ele é tradicionalmente aplicado quando você tem, por exemplo, em experimentos científicos, em necrotérios, pessoas que tiram fotos de cadáveres e espalham essas fotos, divulgam, etc. e tal. Isso é muito diferente do que pegar um morto nas costas e levar para um banco pedir empréstimo. Então, a faceta criminal dessa ação é outra. Porque, ao mesmo tempo, você não tem o crime se concretizando, seja ele da fraude ou do estelionato, porque o empréstimo não é concedido para ela. O suposto golpe é descoberto antes disso acontecer. Então, nem sequer uma tentativa de forjar a própria identidade pode ser levada a cabo porque ela não assina os documentos. Então, veja a sinuca de bico que a justiça coloca nesse caso. Eu conversei com advogados, juristas, conversei com o Fábio Vieira, que é promotor do MP do Rio, Thiago Minagé, que é advogado criminal do Rio, para tentar entender um pouco desse panorama. E uma das outras coisas que eles me disseram, acreditem vocês, existe uma espécie de dispositivo na lei que fala em crime impossível. O que é o crime impossível? É o decreto de 1940, virou lei em 84, foi incorporado no Código Penal, e ele diz o seguinte: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime. Ou seja, traduzindo aqui, trocando em miúdos, se a defesa dela convencer a justiça de que não havia a menor possibilidade do banco aceitar o empréstimo com o morto ali, talvez nem punida ela seja, porque isso se enquadraria num crime impossível e um crime impossível não pode ser punido pela legislação brasileira. Isso para trazer um pouco do panorama da complexidade jurídica que um caso absurdo como esse, que deixa todo mundo estarrecido, traz. Porque quando os legisladores brasileiros criaram a lei do vilipêndio ao cadáver, as leis de fraude, de estelionato, nunca imaginariam que alguém ia levar um morto numa cadeira de rodas para uma agência bancária para tentar sacar um empréstimo de 17 mil reais. Complicado, né?